Olá, bom dia! Hora de falar de saúde, hora do Saúde Você. Bom, eles estão sempre aqui no programa falando sobre dores na coluna, são neurocirurgiões. E hoje eu vou conversar também com o Dr. Juliano Paulo Fratesi, que é ortopedista, especialista em coluna. Aí a gente tem a Catarina, que é neurocirurgião, e também tem o André Evaristo, que é ortopedista especialista em coluna. Tudo bem, doutor? Tudo excelente, prazer ter aqui de novo no programa. Olha, seja muito bem-vindo e eu fico muito feliz, eu tenho visto nas redes sociais, o pessoal perguntando, tirando dúvidas, mas é engraçado que coluna é um problema da humanidade, né? Todo mundo sente dor na coluna ou vai sentir em algum momento da vida. Então hoje a gente vai falar muito sobre a hérnia de disco. Agora, a pergunta que pra gente ir pro sofá, antes de ir pro sofá, eu quero saber o seguinte, toda hérnia de disco, no caso, toda dor lombar é hérnia de disco? Não, não é. Apesar de ser uma grande causa de dor lombar, nem toda dor lombar é hérnia de disco. Até pedra no rim pode dar dor lombar. Ah, é? Mas as causas mais comuns são as ortopédicas mesmo, como hérnia de disco, protusão de disco, má postura. Até às vezes problemas de hormonais, né? A mulher, por exemplo, numa fase de tensão pré-menstrual, tem dor lombar. Eu Pode sinto aumentar bastante sim. dores lombares, então tem que realmente investigar. Agora, existem tratamentos para dores lombares sem cirurgia? Porque todo mundo tem medo da cirurgia, né, doutor? Todo mundo tem medo e a grande maioria dos tratamentos, Duda, é sem cirurgia. A enorme maioria do tratamento é sem cirurgia. Ah, é? É. Na verdade, o que acontece é que as pessoas, quando imaginam dor na coluna, têm a sensação de que tem que operar e aí vem o medo, porque daí já imagina, eu vou andar, não vou andar. Não, e além disso, achou que se operou, acabou a vida, né? É. Então, vamos tirar alguns mitos, né? Esse programa veio para tirar mitos sobre a cirurgia de coluna e sobre o tratamento. Então, vamos entender realmente o que é a dor lombar, a hérnia de disco. Precisa de cirurgia, não precisa de cirurgia, tratamentos alternativos, vamos lá? Vamos. Então, você vem aqui para o sofá, junto com os convidados, doutor André. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Prazer Seja enorme. bem-vindo. Agradeço. Catarina Couras. Catarina fica lá fazendo sucesso também nas redes sociais que eu acompanho. Tá bombando. Tá, Eu olha acompanho só. sempre. Virou uma médica blogger. Ela dá bastante informações sobre saúde. Bom, estava falando sobre a dor lombar, né? Então, nós temos 2 ortopedistas, uma neurocirurgiã. E a gente falou sobre a necessidade de fazer cirurgia ou não. O doutor falou que nem todo caso é necessário cirurgia. As pessoas têm muito medo da cirurgia, Sim. né? Sim, Duda. Nem todo caso é necessário você realizar o procedimento cirúrgico. E isso porque em algumas situações, as dores lombares, como o colega falou, são dores que pode ser até pedra no rim, entendeu? Ou musculares, que é uma grande causa hoje na sociedade. Nós mudamos nossos hábitos de vida. Hoje nós estamos em frente ao computador, horas numa posição só, e a gente tem o que a gente chama de lombalgia ocupacional, que é aquelas dores na musculatura que são causadas pelas essas mudanças nossas dos hábitos de vida. Mas você sabe que ontem mesmo eu estava fazendo gravação aqui e eu fiquei tanto tempo, eu acho que em pé, com salto numa posição e foto e tal. Eu saí com a fisgada, aquela dorzinha lombar, depois passou. Mas é a postura realmente, você fica o dia inteiro, né? Você massacra um pouco do organismo. Sobrecarrega essa É musculatura. a sobrecarga mecânica pela função profissional ou ocupacional. Peso interfere na dor lombar? Olha a pergunta. A sua pergunta, só sendo mais específica, é o peso do indivíduo Peso do ou carregar indivíduo, peso? peso do indivíduo, Interfere da pessoa absurdamente na dor interfere. lombar. Assim, a gente tem como 3 principais causas de dor lombar, as facetárias, as musculares e as discogênicas, que são as decorrentes do disco. Para ficar de orientação para os telespectadores, o disco ele é um amortecedor. Então, o raciocínio lógico é que quanto menos peso esse amortecedor tiver que carregar, menor a sobrecarga mecânica, menor a chance de lesão, menor as complicações em relação a isso. Então, o controle do peso, e quando a gente está falando aqui, Duda, que fique bem claro para os seus telespectadores, nós estamos falando do peso ideal, do índice de massa corpórea, não é o peso preconizado pelo padrão de estética do Brasil, mas é importante você manter um controle de peso dentro da área de saudável. Agora, a pessoa tem hérnia de disco na família, doutor? Tem alguém em casa na família, eu vou ter também? Não, não necessariamente. Porque meu pai tratou, né? Eu fiquei também, aí o pessoal, é hereditário, não é? Não tem essa coisa igual a cor do olho, por exemplo, né? Se minha mãe tem olho escuro, eu vou ter olho escuro também. Não. Mas existe uma ligação genética familiar, existe, por exemplo, tem famílias que tem mais gente com problema de coluna, mas não quer dizer que seu pai tem, você vai ter também, ou seu filho vai ter. Tá. Isso não é verdade. Então tem assim, pode ter um indivíduo com dor nas costas e que já operou alguma coisa e o filho não vai ter nada. Tá? Sim, então quer mas dizer, existe uma ligação genética. tem uma ligação, mas não obrigatoriamente vai ter. Exatamente. Ô, Duda, só complementando o doutor Juliano, a gente tem um fator genético, você tem razão, e é um dos principais fatores para causar dor lombar. Só que a questão é assim, não é um gene que passa direto do pai para o filho e você é obrigado a ter.
São milhões de genes do seu pai com milhões de genes da sua mãe que deu você, Duda, que porventura tem uma predisposição. Sim. Claro que se você tem uma predisposição a ter um problema genético, a chance dos seus filhos terem é maior, mas isso não é uma obrigatoriedade. Tá, Exatamente. Então isso é importante. E aquele conjunto que eu te falo, né? Tem essa questão genética, mas tem as influências. Os fatores externos, Exatamente. Né? Da Se mesma você forma pode que a pessoa ter. tem predisposição, pode evitar, mas se ela não evitar, ela pode ter. Exato. Exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma predisposição, porque hoje tem até exames, né? Sim. Que identificam a predisposição a doenças. Se a pessoa sabe que ela tem uma predisposição e ela tiver um meio de vida externo que ela se cuide, faça exercício e tudo, então ela vai evitar que aquele fator externo comprometa para que realmente ela desenvolva a doença. Seria isso? Exatamente. Então isso é fato, isso acontece. É um e não fato. só na dor lombar, né? Em várias doenças, né? No diabetes, em várias doenças. A prevenção é o mais importante. Sempre. Sempre. Agora, me perguntaram também sobre a questão de cirurgia. Sempre quando fala em osso, as pessoas imaginam que vai pôr parafuso. Né? Então, você vê aí pessoas que têm problema na coluna ou pessoas que fizeram qualquer tipo de cirurgia, pensou no osso, pensa em parafuso. Toda cirurgia de coluna tem que colocar parafuso? Essa é a pergunta das pessoas que estão em casa. Vamos até colocar foto aqui para mostrar. Na verdade, não. Na verdade, o uso de parafusos, ele vem diminuindo cada vez mais. Até porque a gente tem hoje outros implantes mais modernos que muitas vezes substituem o uso de parafuso. Você tem artroplastia, prótese de disco, você tem outros implantes que substituem. Mas o uso de parafusos, de prótese ou de implantes, ele ainda é hoje importante no tratamento de muitas doenças ortopédicas e doenças da coluna. Mas não é obrigatoriedade que se use em todos os casos. Agora, a gente, por exemplo, o que pode ser feito para prevenir que a pessoa tenha uma hérnia de disco? Então, a gente falou da predisposição, fator externo. Tem algo que a gente possa fazer para prevenir? Exame, sei lá. Então, assim, a prevenção vem da mudança dos hábitos de vida, né? Você passar a encarar isso como algo que você vai ter uma longevidade, passar a mudar, fazer atividade física, alimentação, tudo isso vai contribuir para a prevenção, porque eu costumo dizer, Duda, que a nossa coluna é como se fosse um pilar. Um pilar, ele tem aquela estrutura de ferro que são as vigas. A gente pode interpretar como sendo a coluna vertebral. Aquela estrutura que fica ao redor do pilar é o concreto. É como se fosse toda aquela musculatura paravertebral que sustenta a coluna. Então, a gente não pode ter um pilar sem o concreto ou um pilar sem as vigas. Essa estrutura tem que estar em conjunto, harmonizada, para que você consiga prevenir as doenças da coluna. Agora, colocou parafuso, é sinal que pode dar um mau resultado se colocar o parafuso? Esse é um grande mito também da cirurgia de coluna. Se colocar parafuso já quer dizer mau resultado. Porque daí a pessoa quer dizer, tá grávida, teve que colocar parafuso. Não, porque assim, o parafuso ele vem para casos que tem instabilidade. Por exemplo, o pilar que ela está falando no concreto está instável. Sim. E o parafuso ele vai ajudar a estabilizar isso. Então, assim, a gente tem uma gama de pacientes operados com parafuso que estão muito bem, obrigado, fazendo atividade física, vivendo suas vidas. O parafuso em si não é o mal. Entende? Ele pode sim dar resultado. Então, a gente tem muita gente bem operada com parafuso e vivendo a vida. Agora, não é necessário para toda a cirurgia. Então, o parafuso ele é necessário para certas cirurgias. Mas ele é importante. Sim, dependendo do caso do paciente, é necessário colocar o parafuso. Aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito, é uma obrigatoriedade, você tem que fazer. E é super importante hoje, a gente estava até discutindo aqui no seu último programa, em relação à relação médico-paciente, que essas particularidades de cada tratamento elas sejam expostas para o doente e o doente tenha a capacidade de decidir dentro daquele contexto qual é a melhor via que ele quer seguir. Agora, falou em coluna, eu percebo que as pessoas têm muito medo de ficarem paraplégicas, né? Você que está em casa, que sente muita dor, que o médico já falou que precisa operar, muitas vezes você deixa essa decisão tardia, né? Demora para tomar a decisão, porque tem medo de ficar paraplégico. É frequente isso acontecer? Hoje é considerado uma catástrofe, é quase zero o índice. Eu nunca nem vi um paciente que ficou paraplégico por cirurgia de coluna. Lógico, tem cirurgias de tumor, cirurgias de medular, são diferentes, mas se eu fazer cirurgias corriqueiras, de uma hérnia de disco, alguma coisa, hoje a gente tem tecnologia de monitorização dos nervos durante a cirurgia, a técnica está muito mais apurada do que há 50 anos atrás, por exemplo. Sim. Então, assim, é uma raridade. Então, assim, os pacientes não têm que ter esse temor, tem que conversar com o seu médico, porque assim, a chance de ficar paraplégico com cirurgia de coluna hoje é quase nula, quase nula. Né? E tem que ficar bem explicitado que os problemas graves de coluna, eles podem sim levar a uma lesão neurológica, uma tetraplegia, uma paraplegia, uma lesão de um nervo ou de uma estrutura. Então, na grande esmagadora maioria das vezes, o risco da cirurgia é muito menor
do que o risco que o doente vai sofrer se ele não for operado. Ou seja, o risco de lesão pela própria doença é muito maior do que o risco de lesão que ele teria passando por um procedimento. E Duda, uma coisa que a gente tem que pensar também é o que a gente chama de janela de oportunidades. É o período certo que você tem que fazer o procedimento. Muitas vezes você posterga isso por medos e o processo avança. Né? E o déficit neurológico fica e depois não tem como regredir. Agora, toda cirurgia de coluna ela é feita com o mesmo procedimento ou não? Depende do problema da pessoa. É tudo individualizado, Duda. Tudo individualizado. Hoje a gente tenta ainda mais individualizar cada vez mais o tratamento. Então, assim, a cirurgia que é para mim, não seria para você, por exemplo. Sim. Então, tem que avaliar a dor. Todo o indivíduo, não só o exame, todo o indivíduo. E o resultado bom, eu sempre falo para os meus pacientes, é o conjunto da obra que a gente tem que se melhorar. Sim. Desde a nutrição do paciente, exercício físico, mudança de sono, tudo. Tudo faz parte de um bom resultado cirúrgico. E você individualizar também o sintoma e a queixa daquela pessoa. Às vezes você pega um paciente de uma idade maior ou uma idade mais avançada que ele tem uma dor no nervo ciático. Você faz uma microcirurgia com uma incisão de 7 milímetros e essa pessoa fica curada. E voltando para a sua pergunta anterior, talvez se eu coloque 20 parafusos, esse indivíduo não vai ficar bem. Sim. Então é fundamental você individualizar o caso e entender qual é a perspectiva e a necessidade daquela pessoa. A partir do momento que você conhece o paciente como indivíduo, é muito mais fácil você partir para um tratamento que realmente traga a sensação de bem-estar e de serviço bem feito. 2 perguntas para encerrar. Primeiro, eu quero saber o seguinte: sentiu dor na coluna, qual profissional que eu procuro? Então, para quem está em casa não ficar perdido, qual é o primeiro especialista que eu procuro? Então, Duda, existem várias áreas hoje que trabalham com dor. A dor hoje é uma ciência multidisciplinar, né? Mas profissionais que são especialistas como ortopedistas de coluna, neurocirurgiões de coluna, os especialistas em dor, são as pessoas mais indicadas para avaliar caso a caso. É importante que se procure um médico que tenha essa visão. Sentiu dor, exatamente. E assim, é fundamental a gente diferenciar o que é um tratamento real de uma doença de coluna de um atendimento de urgência ou de emergência. Lógico. Tem uma dor extrema, está com uma dor intensa, você vai procurar um pronto-socorro. Pode ser no ortopedista, pode ser na neurocirurgia, pode ser na clínica, você vai ser medicado para sair daquela crise mais aguda. E aí você tem que procurar os profissionais que a doutora Catarine falou, o ortopedista especialista em coluna, o neurocirurgião especialista de coluna ou o médico de dor para dar seguimento no seu tratamento. E para encerrar, a qualidade de vida de quem fez uma cirurgia em coluna, ela vai ter uma vida normal, vai poder voltar à atividade de vida que ela tem, depende? Eu vou bater de novo naquela tecla do conjunto da obra. Tá. Tudo tem que ser melhorado para um ótimo resultado. Nutrição, peso, exercício físico. Conjunto da obra, gostei. E sim existe o bom resultado. Essa mensagem que eu quero deixar para casa, que existe sim um bom resultado. Tá certo, doutores. Obrigada pela participação de vocês, Obrigado. esclarecendo mais uma vez um tema importante e muito comum para quem está nos assistindo, né? Se você não sofre com problema da coluna, você já teve dor na coluna, sempre tem alguém perto ou um familiar. Então, se você quiser saber mais informações, conhecer esses profissionais, esses especialistas, entre no nosso portal programasaudevocê.com.br, acessa pelo nosso Instagram do programa, @programa Saúde Você, ou também pelo meu Instagram pessoal, dudarodrigues.oficial. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue mandando perguntas, porque o programa é feito para você. E agora a gente continua com o Papo em Dia.